Olá, meu nome é Andressa Lisbão, eu sou acadêmica do curso de Agronomia do Instituto Federal Catarinense Campos do Sul. O meu trabalho é o efeito de pré-adultos de apriões indianos à mosca do figo sobre o vigor dos indivíduos e as consequências para a expansão da praga. Os apriões indianos é uma espécie exótica que foi introduzida no Brasil e desde então vem causando muitos prejuízos na cultura do figo e em outras culturas de frutíferas, principalmente em regiões produtoras como Santa Catarina. O objetivo do trabalho é observar se a densidade larval afeta o tempo de desenvolvimento desses indivíduos e se afeta a taxa de sobrevivência, para a gente conhecer a dinâmica populacional. O efeito da densidade de desenvolvimento larval sobre as variáveis foi medido através de experimentos feitos em laboratório com moscas coletadas em pomar de figo no município de Rio do Sul. Também foram feitos 40 meios de cultura padronizados, feitos à base de açúcar, agar, corante, anilina vermelho e fermento biológico. Esses meios de cultura foram expostos às moscas por diferentes períodos de tempo, a fim de obter diferentes tamanhos de postura para determinar as diferentes densidades. Conforme as moscas iam nascendo, elas eram retiradas das unidades experimentais para evitar novas posturas e também para fazer a anotação do tempo de desenvolvimento e sexagem dos indivíduos. Esses dados eles foram analisados posteriormente no programa Gênese com uma análise de regressão linear. O objetivo de fazer a análise de regressão linear era observar se tinha uma relação entre a densidade de desenvolvimento larval e as variáveis. Porém, com os nossos resultados, observamos que as relações foram fracas e o tempo de desenvolvimento foi superior. Isso pode ser devido a outros aspectos terem sido mais restritivos do que a própria densidade de desenvolvimento larval. O nosso meio de cultura foi mais restritivo e a temperatura utilizada nesse estudo ela foi mais baixa do que outros trabalhos conduzidos com os apriões indianos que utilizavam temperaturas de 25 graus Celsius. Não acreditamos que esse tempo de desenvolvimento superior ele foi devido à falta de nutrientes, pois o nosso estudo observou sobrevivências relativamente altas. E um aspecto que foi muito importante e restritivo para esses indivíduos foi a umidade. Mesmo sendo utilizado vermiculita para tamponar as variações, a umidade ainda assim afetou esses indivíduos e sabe-se que eles comumente vivem em ambientes muito úmidos. Além disso, o meio de cultura não apresentava fibras, que são constituintes que auxiliam na manutenção da umidade, além de que o meio de cultura tinha uma relação de superfície e volume muito alta. Isso auxilia nessa perda de umidade para o meio ambiente. Dentre as variáveis observadas nesse estudo, a que teve uma relação mais fraca com a densidade de desenvolvimento foi a sobrevivência. Como eu tinha dito antes, a sobrevivência foi relativamente alta nesse estudo, ou seja, a densidade afetou pouco a sobrevivência, que teve um coeficiente de determinação de 0,22, que indica uma relação fraca. A variável tempo de desenvolvimento de fêmeas teve uma relação um pouco maior, de 0,37, mas ainda fraca. E a relação de desenvolvimento de machos, ela foi um pouco maior ainda, de 0,41, porém esse coeficiente ainda indica uma relação fraca, só que um pouco maior. O meio de cultura do nosso estudo, ele era pouco diverso em nutrientes, ou seja, ele era feito à base de açúcar, enquanto outros trabalhos utilizavam alimentos mais complexos, como mel, banana, melado. Meios de cultura ricos em carboidratos influenciam em tempos de desenvolvimento superiores, assim como o nosso trabalho, que levam a esses indivíduos permanecerem mais tempo no meio de cultura, enquanto meios que apresentam proteínas geram ciclos de desenvolvimento mais curto. Não acreditamos que a densidade afetou o tempo de desenvolvimento, tendo em vista que o período pré-experimento no laboratório funcionou como um mecanismo de seleção de geração, onde as repicagens que eram feitas de 3 semanas e meia a 4 semanas influenciavam, favorecendo esse tempo de desenvolvimento superior.
E segundo a literatura, a sobrevivência não é o primeiro aspecto afetado pela densidade, e sim a reprodução seguida do crescimento. Então a densidade, ela afetou mais a reprodução e pouco a sobrevivência. Com os nossos resultados, podemos concluir que os aboriginos indianos é uma espécie que necessita de baixa quantidade de nutrientes e recursos para a manutenção e crescimento da população. E em relação à repicagem que foi dito anteriormente, sugere que essa espécie ela tem uma alta capacidade de se adaptar rapidamente, o que vai indicar uma dificuldade no controle dessa espécie, porém, a falta de umidade ela vai agir como um freio na expansão dessa espécie, o que indica que o controle deve ser feito em períodos secos. E dentre os métodos de controle está o controle biológico e o controle autocida, que vão ser mais eficazes, tendo em vista que o controle da população diretamente é muito difícil. Então, deve-se empregar métodos que sejam mais eficazes quanto maior o tamanho da população.